Num dia ensolarado de agosto de 2015, o prefeito de Los Angeles estava ocupado fazendo isso. É isso mesmo que você tá vendo. Ele realmente tá jogando um monte de bolas pretas grandes em um lago. Quantas bolas pretas grandes? Bem, quando Garcetti terminou de jogar esse lote, o número total entupindo o lago era de impressionantes 96 milhões. Mas então, qual era exatamente a ideia dele? Será que ele queria criar uma piscina gigante de bolas pretas? Ou estava tentando esconder alguma coisa abaixo delas? Seja o que for, não parece exatamente a atividade mais ecologicamente correta. Mas por mais louco que pareça, Garcetti estava realmente dando o toque final em um projeto enorme, destinado a salvar esse corpo d'água. Ficou intrigado? Bom, se prepara porque a gente vai mergulhar fundo no motivo pelo qual 96 milhões de bolas foram despejadas nesse lago de Los Angeles. Para começar nossa história, primeiro temos que descobrir o que tinha nessas bolas e onde Eric Garcetti as estava jogando. O prefeito estava nas margens do reservatório Van Norman de Los Angeles, também conhecido simplesmente como Reservatório de Los Angeles. Essa bacia, encontrada em Sylmar, o bairro mais ao norte de Los Angeles, se estende por 1 km de comprimento e 800 metros de largura. Em termos de tamanho geral, o reservatório ocupa um total de 71 hectares. Para contextualizar, isso é mais de 130 vezes o tamanho de um campo de futebol. Mas quanta água ele pode conter? Só uns 12 bilhões e meio de litros, o suficiente para encher 5.000 piscinas olímpicas. Considerando que ele contém tanta água, o reservatório de Los Angeles é crucial para a cidade, já que pode fornecer 3 semanas de água potável se os outros recursos falharem. Então esse lugar não é só grande, mas também fornece um importante apoio no abastecimento de água de Los Angeles. Considerando o quão importante esse reservatório é, o Departamento de Água e Energia de Los Angeles deve ter temido o pior quando uma seca devastadora atingiu a região em 2011. O período de seca foi atribuído a uma crista de alta pressão no Mar do Pacífico, conhecida como Ridiculously Resilient Ridge, que impediu que tempestades de inverno chegassem à Califórnia. Como resultado, menos chuvas atingiram a área, com uma queda de 50% na precipitação de 2011 a 2012. Para tornar as coisas ainda mais insuportáveis, a seca não parou depois de alguns meses. Ela durou por anos. 2014 terminou como o ano mais seco e quente da Califórnia desde que os registros começaram, no ano de 1895, enquanto em 2015 o estado experimentou seu segundo ano mais seco e quente já registrado. No ano seguinte, em 2016, as condições eram tão insuportáveis que cerca de 62 milhões de árvores morreram só na Califórnia. Então você entende o quão ruim foi. Sem surpresa, essa seca duradoura não foi uma boa notícia para os níveis de água de Los Angeles. Devido à queda na precipitação, menos água acabou nos rios e córregos, e assim, menos água acabou nos reservatórios de Los Angeles. Além disso, as condições quentes e secas durante esse período também aumentaram a evaporação em corpos d'água, o que baixou os níveis de água ainda mais. Em nenhum lugar isso foi mais óbvio do que no reservatório. As coisas estavam tão graves que estima-se que o reservatório estava perdendo mais de 1 bilhão de litros de água todo ano, mais do que 450 piscinas olímpicas, o que também significa que o reservatório estava perdendo mais do que o equivalente a uma piscina olímpica de água todos os dias. Caramba, imagina a umidade insuportável desse lugar. Mas essa seca historicamente perigosa não foi o único problema. O brometo é um elemento natural encontrado na água salgada. Por si só, ele é inofensivo aos humanos. Mas não fica por aí. O reservatório de Los Angeles, como muitos outros, desinfeta sua água com uma solução de cloro, tornando-a segura para consumo humano. Mas quando o cloro é misturado ao brometo, ocorre uma reação desagradável, transformando o elemento inofensivo do brometo em um composto químico muito mais sinistro, chamado bromato. O bromato é um elemento cancerígeno, o que significa que a exposição a grandes quantidades dele pode causar câncer. Se isso não fosse ruim o suficiente, pessoas que ingerem grandes quantidades de bromato podem sofrer de vários problemas gastrointestinais, como náuseas, vômitos, diarreia e dor abdominal. Em alguns casos, as pessoas até podem ter problemas renais e perda auditiva, ou seja, não é algo que você queira na sua água. E como esperado, o Departamento de Água e Energia estava de olho nos níveis de bromato em todos os seus reservatórios, e para o seu pavor, os níveis do composto cancerígeno neles continuaram aumentando. Geralmente, os fornecedores de água devem manter os níveis de bromato em um
nível abaixo de 10 partes por bilhão. Mas no reservatório Elysian, em 2007, o bromato atingiu níveis de 106 partes por bilhão. Isso é mais de 10 vezes a concentração máxima recomendada. Era de se presumir que os níveis de bromato no reservatório de Los Angeles também atingiriam alturas assustadoras semelhantes. Então, o que estava causando esses picos incontroláveis? Bem, acontece que o brometo e o cloro não eram as únicas coisas que reagiam no reservatório. A luz solar turbina essa reação, elevando os níveis de bromato no reservatório. Isso deixou o Departamento de Água e Energia com uma decisão difícil. Sua fonte de água continha brometo, que eles não conseguiam remover facilmente, e a água tinha que ser clorada para torná-la segura para uso. Então, a única opção que eles tinham era remover a luz solar. Embora seja fácil bloquear o sol quando você está dentro de casa, não é uma tarefa tão simples quando você tem que cobrir uma área de 71 hectares. Inicialmente, se pensava que uma grande cobertura de lona flutuante poderia proteger o reservatório desses raios, mas fazer uma lona com cerca de 800 metros de largura simplesmente não é viável. Esse projeto seria muito caro, demorado e, do ponto de vista físico, impossível. Um método alternativo foi sugerido, que envolvia dividir o reservatório em dois com uma barragem bissetora. Dessa forma, duas coberturas flutuantes poderiam ser instaladas de forma mais administrável, mas mesmo assim custaria 300 milhões de dólares. Então é seguro dizer que não demorou muito para que essa ideia fosse riscada da lista. Ok, então as coberturas flutuantes podem ter sido otimistas, mas o Departamento de Água e Energia não parou por aí. Eles então tiveram a ideia de colocar muitos tubos de polietileno de alta densidade no reservatório. A ideia é que os tubos flutuariam na água, criando uma proteção contra o sol. O problema era que ter canos suficientes para cobrir um corpo d'água tão grande era impraticável e caro. Então, apesar de muitos planos e horas intermináveis de reuniões, o departamento ainda não conseguia encontrar uma solução para suas preocupações com essa água. Cara, quem diria que cobrir um pouco de água seria um trabalho tão difícil? Mas foi aí que surgiu a proposta final. Depois que cada plano fracassou por conta do custo e da escala, surgiu uma ideia salvadora: a bola de sombra. Eu sei que você tá pensando, que diabos são bolas de sombra? Talvez algum tipo de pokebola rara ou alguma derivação de um esporte que você nunca ouviu falar. Bom, desculpa desapontar você, mas na verdade, bolas de sombra são simplesmente essas esferas pretas de plástico cheias de ar. Originalmente conhecidas como bolas de pássaros, essas coisas foram desenvolvidas para a indústria de mineração, onde eram usadas para evitar que pássaros pousassem em lagoas de rejeitos tóxicos. A partir daí, essas bolas foram usadas em lagoas próximas a pistas de aeroportos, com o objetivo de afastar pássaros da área, evitando que fossem vítimas de motores de aviões. Então, Brian White, um biólogo aposentado do Departamento de Água e Energia, teve a ideia engenhosa de usar essas bolas de pássaros para outra coisa. Ele propôs o seu uso em reservatórios em Los Angeles, não para impedir que pássaros pousassem na água, mas para proteger o fluido da luz solar. Efetivamente, as bolas de sombra ou bolas de pássaros eram uma cobertura maleável que poderia ser despejada na superfície da água, ajudando a diminuir tanto a evaporação quanto os picos de bromato. Em 2008, a ideia brilhante de Brian foi aprovada, levando-os a lançar 400 mil bolas de sombra no reservatório Ivanhoe, no norte de Los Angeles, com o objetivo principal de evitar o acúmulo de bromato. E essa coisa pegou. Em pouco tempo, dois outros reservatórios de Los Angeles, o Elysian e o Upper Stone Canyon, também receberam a sua cota de bolas de sombra. Mas foi só em 2015, 7 anos depois de terem sido despejadas no reservatório Ivanhoe, que o reservatório de Los Angeles deu uma chance a essa curiosa cobertura. E é justo dizer que eles mais do que compensaram qualquer tempo perdido. Em agosto daquele ano, o prefeito de Los Angeles, Eric Garcetti, supervisionou a carga final de bolas de sombra sendo despejadas no reservatório. Esse lote final de 20 mil bolas elevou o total de cobertura do reservatório de Los Angeles para impressionantes 96 milhões. Vamos lá, você consegue imaginar quanto tempo levou para despejar todas as 96 milhões de bolas no reservatório? E com cada centímetro da superfície da água coberta, imagina dar um mergulho nessa água. Você não ia conseguir nem se mexer. Caramba, até navegar por esse reservatório seria quase impossível. Para ter uma ideia de quantas bolas foram despejadas nesse reservatório, deixa eu contextualizar para você. Se você contasse cada uma dessas 96 milhões de bolas de sombra, digamos uma bola por segundo, ia levar mais de 3 anos até somar todas. Cara, é muita bola. Embora tudo isso seja muito bom, o que todo mundo quer saber de verdade é se essa coisa funciona. Bom, para explicar, a gente vai primeiro se aprofundar no que realmente a gente está lidando. Cada uma das 96 milhões de bolas de sombra mede mais ou menos 10 centímetros de diâmetro, o que as torna um pouquinho maiores que uma bola de beisebol. Em termos de peso, elas têm um pouco menos de 50 gramas, que é aproximadamente 1/3 do peso de uma bola de beisebol. Por esse motivo, cada uma das bolas de sombra é parcialmente preenchida com água, levando-as a uma faixa de peso maior, de mais de 200 gramas, para evitar que sejam levadas pelo vento. E isso é
muito importante, considerando que elas são projetadas para ficar na superfície do reservatório e projetar sombra, ou seja, simplesmente permanecer no lugar. Ao fazer isso, as bolas de sombra bloqueiam a luz solar direta de atingir a água. Como resultado, tanto a quantidade de evaporação quanto os níveis de bromato acabam caindo. Agora, você pode estar se perguntando por que exatamente as bolas de sombra são revestidas de preto. Bom, se você prestou atenção na aula de ciências, então sabe que a cor preta na verdade absorve a luz solar. Então, nesse caso, a cor escura não ia absorver mais luz solar, formando uma cobertura térmica que só ajudaria a acelerar a evaporação? Bom, curiosamente, a tonalidade escura das bolas é na verdade uma medida para reduzir a evaporação. As bolas de sombra absorvem muita energia, ficando mais quentes nas áreas diretamente expostas ao sol. Porém, como as bolas são preenchidas principalmente com ar, elas são bons isolantes térmicos, o que significa que muito pouco calor é transferido das bolas para a água. Por outro lado, se as bolas de sombra fossem brancas, elas não iam absorver luz solar, mas sim refletir, permitindo mais luz nos espaços entre as bolas e, como resultado, permitindo que mais luz atingisse o reservatório. Caramba, essa ideia é brilhante. Se isso não bastasse, as bolas de sombra também são muito baratas. Uma dessas custa apenas 36 centavos de dólar. Obviamente, quando você pede 96 milhões, a conta não fica tão insignificante. Somado, o custo total de todas elas foi de mais de 34 milhões de dólares. Eu sei que parece muito, mas considerando que o Departamento de Água e Energia estava pensando em desembolsar 300 milhões de dólares para consertar o enigma do reservatório, eu diria que essas bolas de sombra, por cerca de 1/10 do preço, são uma pichincha. Além disso, estima-se que cada bola de sombra tem uma vida útil de cerca de 10 anos, antes de precisar ser substituída. Isso equivale a um custo de apenas 3,4 milhões por ano para proteger o reservatório. Já não sai assim tão caro. Tudo bem, ser barato é algo muito bom, mas ainda temos que chegar ao cerne da questão. Quão eficazes foram as bolas de sombra em realmente ajudar a preservar o reservatório? Bem, estudos conduzidos em bolas de sombra relatam que elas reduzem a evaporação em 85 a 90%. Isso equivale a economizar cerca de mais de 1 bilhão de litros de água todos os anos, o suficiente para fornecer água potável para 8.100 pessoas. E o mais importante, a sombra fornecida por essas milhões de bolas impediu que a luz do sol atingisse a água e iniciasse a reação que elevou os níveis de bromato. Embora nenhum número tenha sido divulgado pelo departamento sobre o sucesso das bolas de sombra em limitar os níveis de bromato no reservatório, a capacidade da bola de sombra de reduzir os níveis de evaporação significa que menos luz do sol está atingindo a água. E como você já sabe, menos luz do sol equivale a menos bromato. Então essas 96 milhões de bolas de sombra reduziram a evaporação e provavelmente os níveis de bromato no reservatório de Los Angeles, fornecendo água mais segura para milhões de moradores. E é um custo relativamente barato. Parece bom demais para ser verdade, né? Pois é isso mesmo. Sim, nada na vida é tão fácil. E sim, isso também se aplica no caso das bolas de sombra. Primeiro, essas coisas podem ter efeitos bem desagradáveis no meio ambiente. Convenhamos, colocar 96 milhões de bolas de plástico num reservatório não parece a atividade mais favorável ao clima. Embora cada bola seja feita de polietileno de alta densidade, um plástico bastante seguro, o material ainda não é a prova de falhas. Com o tempo, o plástico se degrada, especialmente quando exposto à água e ao sol escaldante. Com o tempo, as bolas de sombra se dissolvem, liberando microplásticos no suprimento de água. A maioria dos plásticos encontrados nos nossos suprimentos de água ao redor do mundo começa como objetos assim: sacolas plásticas, embalagens, garrafas de água ou até mesmo bolas de sombra. Porém, com o tempo, o plástico se fragmenta em minúsculos microplásticos. Na verdade, mais de 90% dos mais de 5 trilhões de pedaços de plástico que flutuam na superfície dos oceanos do mundo são menores do que um grão de arroz. E o que é pior, o plástico leva centenas de anos para se decompor. Em invertebrados aquáticos, a ingestão de microplásticos causa um declínio no comportamento alimentar e na fertilidade. Em peixes, os microplásticos podem causar danos aos intestinos, fígados, guelras e cérebro. Nós humanos também não somos imunes. É relatado que a inalação de microplásticos pode levar a problemas respiratórios, bem como fadiga e tontura devido à baixa concentração de oxigênio no sangue. Então, você consegue imaginar os microplásticos potenciais liberados por cerca de 96 milhões de bolas? Não parece tão bom agora, né? Mas essa não é a única desvantagem. Um estudo de pesquisa publicado logo após as bolas de sombra serem despejadas no reservatório de Los Angeles revelou que essas esferas podem realmente usar mais água do que economizam. Parece loucura, porque como exatamente elas poderiam usar mais água do que economizam? Bem, as bolas de sombra precisam ser feitas em primeiro lugar, e isso requer petróleo, gás e eletricidade para produzir, tudo o que precisa de grandes quantidades de água. Estima-se que a produção de 96 mil bolas de sombra de 10 cm
metros, teria usado mais de 2,5 bilhões de litros d'água, mais do que o dobro da quantidade que as bolas de sombra foram projetadas para economizar da evaporação todos os anos. Dito isso, nem tudo é desgraça e tristeza. Se as bolas de sombra durassem os 10 anos que dizem durar e economizassem mais de 1 bilhão de litros de água por ano, ao fim do período teriam economizado mais de 11 bilhões de litros d'água. Para referência, isso é mais de 4 vezes a quantidade de água necessária para fabricá-las. Então, embora produzir bolas de sombra com grandes quantidades de água pareça contraproducente inicialmente, elas tecnicamente compensam essa perda em pouco mais de 2 anos da sua vida útil de 10 anos. Apesar disso, os efeitos negativos das bolas de sombra foram demais para alguns. No final de 2015, os outros 3 apoiadores da sombra de Los Angeles tiveram suas bolas removidas. Não pensa bobagem. O reservatório Ivanhoe estava saindo de serviço, então as bolas de sombra obviamente não eram mais necessárias. Quanto aos reservatórios Elysian e Upper Stone Canyon, bom, eles optaram por uma cobertura flutuante permanente no lugar das bolas de sombra. Infelizmente, como já vimos, as coisas nunca poderiam ser tão fáceis para o reservatório de Los Angeles. Com uma cobertura flutuante custando cerca de 300 milhões de dólares, as bolas de sombra muito mais baratas oferecem um compromisso de médio prazo e custo efetivo. Porém, para alguns a cobertura de bolas pretas é realmente só uma maneira barata de evitar o problema. Deixa eu explicar. Em 2006, uma regra para tratamento de águas da Agência de Proteção Ambiental anunciou que os reservatórios a céu aberto nos Estados Unidos que contêm água tratada tinham que ser cobertos. Alguns céticos acreditam que essas bolas pretas não estão lá de fato para evitar a evaporação ou acúmulo de bromato, mas para permanecer em conformidade com a política da Agência de Proteção Ambiental. O que você acha? Essa é uma tentativa genuína de melhorar a qualidade da água de Los Angeles? Ou uma desculpa barata para evitar violar a política da Agência de Proteção Ambiental? Me conta o que você acha aí nos comentários. Enfim, você não vai ficar surpreso em saber que Los Angeles não é o único lugar no mundo que tem problemas com água. Em todo o mundo, existem algumas capas de água estranhas e maravilhosas, projetadas para manter o sol longe. No sul da Austrália, as temperaturas no verão podem subir acima de 43 graus. Então, em uma tentativa de aliviar a perda de água, a empresa AG Floats criou seu próprio produto de proteção peculiar. Dá uma olhada nisso. É isso mesmo. Esses caras estão usando pneus reciclados para proteger grandes corpos d'água da luz solar. Dito isso, eles não consideraram o fato de que os pneus têm um grande pedaço redondo faltando no meio. É justo dizer que esses não parecem os melhores bloqueadores solares. Além disso, a AG Floats também encontrou um problema incômodo, de que quando expostos à luz solar, seu produto protetor se degrada, enviando resíduos nocivos para o sistema de água. Mas não se preocupe, porque existem métodos ecológicos por aí também. Plantas aquáticas flutuantes, como nenúfares, lentilhas d'água e farinha d'água, são úteis para reduzir a evaporação de reservatórios de água cobrindo a superfície, fornecendo uma camada de proteção entre o ar e a água. Embora possa parecer bom na prática, as plantas flutuantes reduzem as taxas de evaporação em até 10%, tornando-as 80% menos eficazes do que aquelas velhas e confiáveis bolas de sombra. Além disso, as plantas aquáticas podem levar ao crescimento excessivo de algas, e considerando que beber água afetada por algas pode induzir vômitos, diarreia, febre e dores de cabeça, isso provavelmente não é algo que você queira engolir. Acho que já deu para entender que todo esse trabalho de cobrir a água não é moleza. Mas para todos esses métodos estranhos e maravilhosos, bem como as centenas de milhões de dólares gastos na criação da cobertura perfeita para fazer sombra na água do reservatório de Los Angeles, pode haver uma solução ainda melhor por aí. Você presumiria ser um produto de um cientista de laboratório de alta tecnologia, ou de algum professor universitário mundialmente famoso. Mas não é bem isso. Em vez disso, foi o trabalho de um aluno do 10º ano. Sim, por mais inacreditável que pareça, Kenneth West, da Melbourne High School, da Flórida, apresentou sua própria ideia engenhosa. Depois de ouvir sobre as bolas de sombra, Kenneth percebeu que as bolas, mesmo quando embaladas no seu máximo, ainda expunham até 10% da superfície da água aos elementos, aumentando os níveis de evaporação e bromato. Então, sendo o gênio que é, ele teve um momento eureka. E se houvesse outra forma que pudesse cobrir a superfície da água de forma mais compacta? E isso o levou ao dodecaedro, um formato de dado de 12 lados. O pensamento de Kenneth era que essas formas, devido às suas faces de pentágono, se interligariam perfeitamente umas com as outras, formando uma vedação suave sobre a água. Então, para testar sua teoria, o nosso garoto montou um experimento. Ele colocou 12 caixas no seu quintal e encheu cada uma com água. Ele então cobriu a água em 4 das caixas com uma camada de bolas de sombra padrão. Em outras 4 caixas, ele usou os novos dodecaedros de sombra. E por fim, nas últimas 4 caixas, ele deixou a água completamente exposta. Então, após 10 dias, Kenneth retornou ao seu quintal para avaliar os resultados. As caixas sem cobertura perderam em média 53% da sua água para evaporação,
As caixas que usaram bolas de sombra se saíram bem melhor, perdendo apenas 36% da sua água. E por último, mas não menos importante, as caixas que usaram dodecaedro, que tiveram uma perda de, rufem os tambores, menos de 1% da sua água. Sim, graças ao seu design perfeitamente embalado, os dodecaedros de sombra forneceram uma cobertura quase perfeita para a água, reduzindo a evaporação em impressionantes 99%. Então, essa poderia ser a resposta para os reservatórios de Los Angeles, embora os reservatórios Elysian e Upper Stone Canyon tenham optado por coberturas flutuantes, e o reservatório de Los Angeles continue a persistir com seus milhões de bolas de sombra. Talvez a solução perfeita sejam aqueles confiáveis dodecaedros. Eles reduzem a evaporação em 99%, então esses pequenos milagres vão economizar quase 1/5 a mais de água em comparação com as bolas. Além disso, como os dodecaedros de sombra ainda cobririam o reservatório, eles ainda estariam em conformidade com a regra de tratamento. Então, será que tem algum contra? Aí, Los Angeles, eu acho que eu acabei de encontrar a solução para os seus problemas com água. E pensar que tudo isso veio do cérebro de um aluno do 10º ano. Nossa, quando eu tinha a idade dele, eu estava ocupado jogando Game Boy pensando em fazer o dever de casa. E pensar que eu poderia estar resolvendo uma crise global. Agora, embora as bolas de sombra tenham sido removidas de todos os reservatórios de Los Angeles, exceto um, e alternativas mais eficientes tenham sido criadas, vários lugares ao redor do mundo ainda optam pelo uso de bolas, como Yorkshire Water na Inglaterra, por exemplo. Embora a Inglaterra seja bem famosa pela sua chuva abundante, essas bolas não são usadas para evitar que a água evapore. Nesse caso, as bolas ainda são usadas como bolas de pássaros, e como você pode ver, elas disfarçam perfeitamente a superfície da água para que os pássaros não pousem nela, mantendo a água abaixo adequada para o propósito. Então elas podem não ser a solução mais eficiente e ainda podem precisar ser substituídas, mas não dá para negar que ver elas sendo despejadas assim é muito divertido. Bom, isso encerra o nosso mergulho profundo em tudo sobre bolas de sombra. O que você acha da ideia? É uma boa solução? Ou você consegue pensar em uma opção alternativa? Enfim, me conta aí nos comentários e obrigado por assistir.